Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. O programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais. Sempre com convidados especiais, com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. No programa de hoje, nós vamos debater o impacto econômico e social da geração neném, além da evasão escolar e as medidas para reverter essa tragédia civilizatória. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. A educação no Brasil virou caso de saúde pública. Se os índices de evasão escolar no ensino médio já eram ruins, ficaram ainda piores durante a pandemia. O número de adolescentes que abandonaram os estudos saltou de 165 mil para 377 mil entre 2020 e 2021, um aumento de 128%. Segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, o Norte e o Nordeste foram as regiões mais afetadas. Esse enorme contingente de brasileiros e brasileiras que não concluirão o ensino médio se soma à bomba geracional formada por aqueles que não estudam e nem trabalham, os chamados neném. Segundo o IBGE, os brasileiros desocupados na faixa etária de 15 a 29 anos chegam a 10,9 milhões. Pela OCDE, que considera a faixa etária de 18 a 24 anos, o Brasil fica apenas atrás da África do Sul num ranking de 37 países, com 36% da sua população jovem sem qualquer atividade. É um desastre civilizatório e também econômico. A ausência dessa população no mercado de trabalho, além do impacto negativo no PIB, tende a aprofundar o déficit previdenciário, que este ano deve chegar a 400 bilhões. Situação que se agrava com o fim do bônus demográfico, fase de crescimento da população em idade ativa, apta para trabalhar. Desde 2022, há uma reversão na taxa de natalidade. Tudo fica ainda mais dramático quando olhamos os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, divulgados pela OCDE, segundo a qual menos da metade dos estudantes de 15 anos de idade conseguiu atingir um nível mínimo de aprendizado em matemática e ciências. Ano após ano, esse efeito sobre o PIB, sobre a economia, ele vai piorando porque você vai se distanciando de boas práticas, você vai se distanciando ali da economia mais moderna, né? E aí, às vezes, quando essa pessoa quiser reingressar no mercado de trabalho, às vezes pode ser tarde demais. O governo fala em voltar a incentivar o ensino técnico. Nós vamos ainda, nesse meu mandato, fazer mais 100 institutos federais desse país para que a gente possa suprir a ausência de vaga para a juventude aprender uma profissão. E lançou recentemente um programa de bolsas para manter o estudante em sala de aula, repetindo políticas já adotadas em ao menos 6 estados. Nós acabamos de repassar 6,1 bilhões de reais ao fundo que vai custear a poupança de incentivo à permanência e conclusão para os estudantes mais vulneráveis do ensino médio. A estratégia tem efeito limitado, pois não ataca o principal problema por trás da evasão, a necessidade de trabalho. Combinar formação escolar com atividade profissional é, sem dúvida, um caminho importante, como demonstram os quase 25 anos do programa Jovem Aprendiz. Tramita na Câmara desde 2019 um projeto que institui o Estatuto do Aprendiz com a promessa de ampliar seu alcance. Em 2022, o governo Bolsonaro também editou uma MP para incentivar a contratação de jovens e mulheres. A imposição de regras ao empresário, sem a concessão de incentivos, é como um tiro na água. Haverá uma bala de prata para resolver tamanho desafio? Muito bem, hoje trouxemos para debater esse tema o deputado federal, professor Reginaldo Veras, do Partido Verde do Distrito Federal e integrante da Comissão de Educação. A gerente nacional do Programa de Aprendizagem do CIEE, Elaine Bancalá, e o assessor econômico da FEComércio de São Paulo, Fábio Pina. Senhores, senhora, muito bem-vindos aos estúdios da Jovem Pan aqui em Brasília. Quem está remotamente, quem está aqui presencialmente. Eu já, para começar, vou pegar carona nesta reportagem, na pergunta final, e já colocar aqui para o senhor, deputado. Deputado, nós temos uma bala de prata para resolver tamanho problema? Olha, nós temos essa questão do jovem e da qualificação técnico-profissional é uma questão estrutural.
Logo, bala de prata nenhuma resolverá isso a curto prazo. A gente entende que precisa de um conjunto continuado de políticas públicas a fim de se resolver o problema. Aquilo que tem uma complexidade estrutural não se resolverá com uma só medida. Cito, então, dentro deste conjunto, a Bolsa Permanência, recentemente aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, é um dos fatores que pode vir a mitigar esse problema. Mas, ressalto, é um dos fatores. Concordo com o deputado Reginaldo que a gente precisa de várias ações para estimular a contratação de jovens, que vê aí nesse mundo do trabalho uma distância muito desafiadora para aquele que ainda está ali no ensino médio, já com dificuldade de frequentar os anos escolares. O programa de aprendizagem ele vem justamente para combater a evasão escolar e dar perspectiva de continuidade aos estudos e de uma carreira para esse mundo do trabalho. Então, apenas uma ação não vai realmente nos dar os resultados que nós precisamos. Fábio. Olha, o deputado tem razão, evidentemente, né, um problema tão complexo não pode ter uma bala de prata, seria uma inocência falar isso. Eu acho que a gente olha várias vezes da forma equivocada. A empregabilidade não depende só das empresas terem vagas, porque eu conheço muitas empresas que têm vagas e não conseguem preencher. Então a gente tem que questionar também que tipo de formação de capital humano a gente está dando. Mais importante, qualquer política ela tem que ter um estudo de impacto regulatório pré e pós, a gente avaliar se vale a pena, porque nós estamos colocando dinheiro em qualquer política social que a gente faz, em qualquer programa que se faz, se coloca dinheiro. A gente está avaliando qual é o efeito, se esse recurso eu coloco 1.000 e retiro 2.000 desse projeto, algo assim, normalmente não é feito. Então, não há bala de prata, o programa é de longo prazo e o maior problema aqui no país já há décadas é que a gente abandona vários projetos no meio do caminho sem avaliar o que deu certo e sem tentar corrigir. Então, não há bala de prata, mas a gente tem que se preocupar com o que jovem nós estamos formando para ver se a vaga existe, mas essa vaga quer esse jovem que está formado. Perfeito. Eu vou pegar essa problematização do Fábio e devolver para o senhor, deputado. A Comissão de Educação, ela tem dados, ela avaliou, por exemplo, esses programas de bolsa, de auxílio para manutenção do estudante ali, especialmente do ensino médio na sala de aula. Nós sabemos, nós temos visto aí vários estados, pelo menos aí 6 estados, fazem esse tipo, já aplicam, já implementaram esse tipo de projeto, outros estão em fase de implementação. O próprio Rio Grande do Sul, o governador faz questão de dizer que tem o maior programa estadual para esse tipo de ação, né, para evitar a evasão escolar. Efetivamente, já se comprovou que oferecer bolsa para um estudante mantém ele na escola? Olha, eu posso citar 3 exemplos bem rápidos. Número 1, professor Reginaldo Veras. Eu, um pobre, muito pobre, que entrei na Universidade de Brasília, vindo da periferia, da maior periferia do Distrito Federal, Ceilândia, eu só pude me manter dentro da universidade por causa de uma bolsa. Eu sou um exemplo real disso. Cito ainda o primórdio de tudo isso aqui, ou quase primórdio, quando o professor Cristóvão Buarque, nosso ex-senador, lançou o programa Bolsa Escola aqui no Brasil. Eu era professor e depois gestor de escola pública numa periferia aqui do Distrito Federal, e como aquilo era importante para manter as crianças na escola, daquele modelo era de criança. E temos ainda os bons exemplos do já Bolsa Permanência que nós temos no ensino superior. Mas o que mais chamou a atenção nesse debate que nós fizemos na Câmara dos Deputados foi o modelo de Alagoas, implementado até pelo então secretário Rafael Brito, que hoje é deputado federal, membro da Comissão de Educação, e eles nos traz resultados interessantes. Claro que esse modelo de Alagoas e de outros estados, eles ainda são embrionários. E aí, o Fábio tem razão quando a gente diz o seguinte: o projeto de lei não estabeleceu metas. Eu entendo que ele tem que ser feito, tem que ser analisado, estabelecer metas intermediárias e metas finais, para a gente realmente ter parâmetros matemáticos, estatísticos, para ver se o programa está funcionando. Então, uma crítica que eu faço é essa: a gente lançou o programa, agora tem que estabelecer as metas intermediárias e finais, para ver se ele realmente vale a pena. Porque se concluir que não vale a pena, passa a ser apenas um programa de distribuição de renda, como muitos que já acontecem no país. Esse follow-up, esse acompanhamento para diagnóstico é fundamental. O senhor citou o programa de Alagoas, ele é bem semelhante ao programa federal, né? Muito semelhante. O valor das bolsas, tudo.
E assim, ele teve um impacto muito importante. Houve a presença do próprio ex-secretário de Educação de Alagoas e deputado federal Rafael Brito contribuiu muito ali no debate na Câmara para que a gente até aperfeiçoasse o projeto da deputada Tabata Amaral e chegasse a esse projeto final, que foi o que o governo sancionou. Eu vou inverter, Elaine. Fábio, faz sentido. Eu já vi que dentro desse anúncio tem a bolsa mensal, né, uma espécie de mensalidade, tem um valor que é depositado a cada ano, tem o valor até para fazer o Enem, tem dinheiro até para financiar o sujeito ir lá e fazer o Enem. Não pode haver um exagero disso, quer dizer, você acabar tirando o incentivo que deve existir do estudante de buscar, né, se evoluir, buscar o mercado de trabalho. Ele não pode acabar se acomodando com o dinheiro caindo na conta de forma fácil, não pode acabar tirando essa perspectiva tão necessária de que, olha, é preciso se esforçar, é preciso trabalhar para você ganhar. Esse é um risco. Eu queria começar, o deputado tem razão, se eu vou passar fome ou se eu tenho que ajudar minha família a colocar comida no prato, não dá para estudar. Agora, a gente tem que tomar cuidado porque os recursos não são limitados, a gente tem que alocá-los da melhor maneira possível. A gente começou a financiar o ensino superior, tem dado certo, né? Os resultados mostram que não tem dado certo. A gente já está financiando agora, ou tentando manter, o que é louvável, né? Manter o jovem na escola. Eu não sei se vai dar certo, a gente precisa testar e ver qual é o modelo exato, né? O deputado tem razão, temos que ter metas, avaliar e se tiver errado a gente volta para a prancheta e redesenha, não adianta ficar jogando dinheiro fora. O meu medo é daqui a pouco a gente está financiando o Jardim da Infância. Na realidade, o ponto importante é, claro, a gente quer reter o máximo de alunos possível, é verdade. Quanto dinheiro a gente tem para isso? Para quantos alunos nós vamos financiar? Esse é o primeiro ponto. Segundo, esses alunos, a produtividade deles, o que se espera do ensino, que é um excelente, sensacional retorno do ensino, né? O maior retorno econômico que existe, é que você esteja preparado para enfrentar o futuro. E, na realidade, é na primeira infância que se faz isso também, né? Mas, de qualquer forma, eu vou avaliar quanto dinheiro eu coloquei nesse aluno e quanto ele contribuiu para a força de trabalho, para o aumento de capital humano. Por enquanto, empiricamente, a gente está vendo que o país não decola, o país tem um problema sério de produtividade, o país tem os piores exames do mundo, né? No PISA, todos os exames que avaliam nossa proficiência. Então, meu medo é colocar dinheiro e daqui a 10 anos a gente está com a mesma proficiência. A ideia básica é absolutamente louvável. Eu quero que a pessoa fique na escola, então eu não posso permitir que ela tenha que trabalhar no farol. Isso é evidente. Agora, qual escola eu vou colocar? E uma outra coisa que você falou, Dan, você tem razão, muitos alunos também abandonam a escola não só por falta de condições, mas porque ele não vê o benefício dessa escola na sua vida profissional. Esse é um outro fator. Então, os dois fatores são dois de alguns fatores, como a gente já falou aqui, que tem que ser avaliados. Elaine. Eu vou continuar na fala do Fábio e trazendo um pouquinho do que nós falamos no início. Somente uma medida não vai resolver. Só oferecer as bolsas não vai resolver. Esse jovem precisa de perspectiva. A gente não pode negar o volume de aprendizes que nós temos no país. 500 mil aprendizes, mais de 500 mil, não é um dado ruim, é um dado muito bom. Então, por que não investir naquilo que já dá resultado? Então, aliar um processo de incentivo através de bolsa, mais um programa de aprendizagem que abre as perspectivas, que insere o jovem no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, combate a evasão do escolar, do ensino médio, porque o jovem que começa o seu programa de aprendizagem para continuar ali contratado, para ter a certificação como jovem aprendiz, ele precisa continuar estudando. Veja, é mais de uma medida para combater uma série de fatores que acarretam aí numa empregabilidade muito pequena para o jovem. A gente precisa de mais investimento em várias ações nesse programa que já deu certo, ele precisa aumentar. Elaine, eu vou continuar com você porque o programa Jovem Aprendiz, a gente tem o sentimento de que ele deu muito certo, dá muito certo. E aí eu me pergunto por que não há um estímulo ou uma política mais forte, né, do próprio governo federal no sentido de ampliar esse programa. Eu queria que você trouxesse os dados desse programa, instituído em 2000,
né? Estamos chegando em 24 anos do programa, da existência do programa. Se você puder acrescentar, agregar os dados de desempenho desse programa, e também a gente pode falar do texto do Estatuto do Aprendiz que está em tramitação no Congresso Nacional. Exatamente. O Estatuto da Juventude, da Aprendizagem, ele traz justamente inovações que podem contribuir, eu acredito que vão contribuir, para o aumento do número de vagas e de inserção de jovem no mercado de trabalho. Se o jovem que está no ensino médio, fazendo ensino técnico, tem uma oportunidade de trabalho, no mundo do trabalho consegue justamente utilizar os seus conhecimentos para aprender naquele mundo corporativo, é óbvio que ele vai continuar estudando, ele vai continuar incentivando ali, tendo incentivos para continuar uma carreira, para escolher uma profissão e sair dessa situação de neném, né? Porque ele trabalha e ele estuda. Nós temos hoje um dado que já é muito bom, muito positivo, que dá para comemorar, que 67% dos jovens são efetivados, ou na mesma empresa, ou numa outra oportunidade, quando ele é inserido num programa de jovem aprendiz. Então, o jovem que começa através desse programa, com as modificações que a gente coloca ali, que a gente vê que está sendo proposta no projeto, né, no projeto de lei, no Estatuto da Juventude, ele vai ampliar essas condições, assim, favorecendo tanto o jovem que precisa continuar o estudo e o trabalho, como a empresa que contrata esse jovem. Porque, veja, é um programa que faz a união das duas partes. Não só o jovem precisa ter essa perspectiva, como o empresário que contrata esse jovem e que quer um novo colaborador ali com a qualidade mínima para que ele consiga ser produtivo, para que ele consiga contribuir para os negócios da empresa. Deputado, o senhor, que é um deputado aqui do Distrito Federal, já foi deputado distrital, conhece tudo aqui do entorno, tem contato direto com todo o sistema educacional e também com o empresariado. Que tipo de demanda que o senhor ouve desse empresário que quer contratar um jovem? O que está faltando? Tem burocracia? Falta estímulo? Qual é o problema que impede esse tipo de programa de ser expandido, de alcançar um número maior de jovens? Olha, o Fábio já deixou claro ali aquilo que acontece no país inteiro. Via de regra, determinados setores da economia demandam uma mão de obra cuja qualificação não está disponível no mercado. E aí sim, dentro dessas ações conjuntas, eu posso implementar a Bolsa, o Estado pode continuar financiando o Sistema S, FEComércio, SESI, Senai, que oferecem cursos de altíssima qualidade, paralelamente ou não ao fato de ser um jovem aprendiz. Jovem, hoje, ele tá no ápice da energia. Então, se ele pudesse ali, pelo menos, fazer um turno à escola, fazer outro turno o jovem aprendiz, e ainda ter um tempo para ele se qualificar, seja no Sistema S, seja em qualquer outro modelo que o governo vier a adotar, seria interessante. Então, a gente partiria de 3 polos para formar um estudante completamente preparado para o mercado de trabalho. Como o Fábio sempre diz, dinheiro não está nascendo em árvore, a gente tem orçamento curto, mas é possível a gente fazer uma logística para melhorar esse tipo de investimento. O que falta? Vontade política e política de longo prazo. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Me permita exemplificar, eu tenho um neto que ele então tinha 13 anos e acompanhando a propaganda eleitoral da última eleição presidencial, ele lá, envolvido nas atividades dele, a gente assistindo a propaganda eleitoral, e era o programa da ministra Simone Tebet, que uma das propostas dela era essa bolsa permanente. Quando ele ouviu que o aluno receberia R$1.000, ele falou, porra, 1.000zão? Tô dentro, eu vou votar nessa mulher. Ou seja, esse primeiro estímulo já é altamente impactante, mas não pode ficar só nele. Nós temos que criar outras políticas. E eu estou falando de um jovem cujas 2 famílias são de classe média. Imagina esse estímulo para um jovem cuja renda é muito baixa. Não pode ficar só nisso. Mas o pontapé inicial foi dado. Mas peraí, ele falou, 1.000zão, tô dentro, vou votar na Simone Tebet? Não, falou que se votaria, falou que se votasse, votaria. Olha só, esse é o meu medo, viu, Fábio? É o medo. É a compra de voto, né? Porque assim, a gente não pode deixar tirar isso de perspectiva. Claro, até que ponto é o incentivo para a permanência, ou até que ponto isso acaba virando uma forma de você cooptar esse jovem, que inclusive está começando ali, entrando na idade de votar, né? 16 anos, aí o jovem já está recebendo a bolsa, pô, esse governo é bom demais,
e aí acaba aderindo a uma causa política, o que distorce naturalmente qualquer política. Deputado, o senhor falou de um nome que eu gosto muito de ouvir, que é o Cristóvão Buarque, uma pessoa sensata, e ele pagou o preço do que infelizmente a gente tem que pagar quando vai se falar de educação. Educação é uma coisa para 20, 30, 40 anos, né? Não é uma coisa para o curto prazo. E não é visível esse investimento tão imediatamente. O Dantas tem razão, há o risco, a gente não pode cooptar o jovem, ele ganhar os R$1.000, que não é R$1.000, claro, mas ganhar R$1.000 e ele sai formado o quê? O que ele contribui de volta para o país? É um baita perigo, né? Novamente a gente fazer só isso. Foi dito que o jovem aprendiz, 67% sai empregado. O jovem aprendiz cumpre um papel importante, que é suprir uma certa deficiência da formação. Infelizmente, ele tem uma deficiência, ele vai para... Só que Senac e SESI, 95% saem empregados. E algumas escolas técnicas no passado, federais e estaduais, eram excelentes, empregavam quase 100% dos seus alunos. Agora, o que acontece hoje é que algumas excelentes e também cursos de Senai e do Senac não são preenchidos porque, na base, esse jovem já veio sem a capacidade, sem a formação necessária. Então, eu volto a dizer que jovem nós vamos preparar com esses recursos, porque colocar dentro da escola, novamente, muito louvável, é melhor do que estar na rua, mas ele tem que sair da escola com alguma formação que o mercado também queira, né? Então, não é uma solução fácil, como o deputado falou, absolutamente necessário, e a gente tem que ter a paciência, e infelizmente a gente não tem premiado quem trata desse assunto, porque é um assunto que nenhum de nós aqui vai ver vivo, né? Se a gente começar a corrigir hoje a educação do país, isso é um projeto, eu vou ter 90 anos quando esse projeto estiver terminado, mas alguém tem que começar. Elaine, eu vou aproveitar essa menção que o Fábio trouxe, da demanda do empresário. A gente tem uma demanda. Qual é a demanda hoje do empresário? Porque assim, eu até uns 10 anos atrás, era muito fácil você pegar e empregar um aluno, um jovem que está ali no ensino médio, porque ele botava ele como office boy e pronto. Só que o office boy acabou, porque as atividades relacionadas ao que o office boy faz, papelaria, entrega, não sei o que, isso tudo foi absorvido pela tecnologia. Nós temos uma outra plataforma de trabalho. Então, a minha pergunta para você, qual é a demanda hoje desse jovem? Que tipo de qualificação ele precisa ter? Hoje, o que a gente mais vê de demanda, Cláudio, é realmente um jovem curioso, que tem interesse em aprender e continuar aprendendo, que entenda de competências, que tenham competências digitais, que entenda um pouco de inovação, de inteligência artificial. Então, é um jovem que está ali desperto para aprender num projeto, num grupo de trabalho dentro das empresas. Então, assim, nós não temos mais competências tão fechadas. Claro, existem as competências que envolvem comunicação, trabalho em equipe, um pouco voltado ali para escrita, oratória, né, relacionamento interpessoal, mas está muito voltado para esse novo mundo do trabalho, né, repleto de inovação e de estímulos, e esse jovem é uma pessoa muito atenta a isso, ele é consumidor, ele está ali, usa muito tecnologia para entretenimento. Agora, o que a gente precisa é, junto com o programa de aprendizagem, ensinar esse jovem a utilizar de tudo isso para o trabalho, para ser produtivo, para criar e começar a sua carreira profissional. Excelente. De fato, a gente tem hoje um outro tipo de qualificação, mas está sendo, vamos dizer assim, deixada de lado, deputado, eu acho que no próprio sistema educacional, aquelas questões básicas, né? A gente viu aí o resultado do PISA, mostrando que nossos alunos não têm o mínimo necessário de conhecimento, por exemplo, em matemática. Eu fico me perguntando como é que alguém consegue ter uma vida normal sem entender das operações básicas da matemática. Olha, o Fábio mais uma vez voltou a ressaltar. Toda a formação educacional e profissional, ela começa na primeira infância. Se nós temos as séries iniciais já malfadadas no processo de ensino-aprendizagem, isso vai ter impacto para o resto da vida. Então, tanto importante como investir na educação profissional, na educação superior, é investir maciçamente nas séries iniciais. E isso passa por um conjunto de fatores, já sabido. Valorização dos profissionais, seja com melhores salários e formação continuada, escolas atrativas,
com infraestrutura decente, com equipamentos tecnológicos, com espaços de ludismo. Então nós sabemos o que fazer. Nós não fazemos por uma série de variáveis que o país não consegue entender. Toda a defasagem educacional, ela se dá já nas séries iniciais. Veja que uma série de prefeitos enlouqueceu quando teve que pagar o piso salarial para o professor. Sem professor bem remunerado e com formação continuada, nós não teremos alunos bem qualificados nas séries iniciais e comprometeremos todo o processo de ensino-aprendizagem para o restante da vida do estudante. O senhor me lembrou a história das emendas que foram direcionadas para a compra de kits de robótica para uma escola que não tinha dinheiro, que não tinha água no banheiro. Vamos fazer a rodada final aqui. Fábio, experiências internacionais. A gente sabe que nenhum país se desenvolve economicamente, se desenvolve socialmente sem priorizar a educação, né? Nós temos, inclusive, durante todo o processo aí de globalização, nós tivemos alguns estados, né, ali na Ásia que fizeram esse esforço e hoje dão show em termos de crescimento. Singapura e Coreia do Sul, né? Exatamente, São os dois de exemplos. condições sociais. Aí já vou te passar aqui só completando o raciocínio. Então, assim, qual é o caminho, qual é a experiência na qual nós devemos nos espelhar? Se a gente acreditar nisso de verdade, eu sei que o deputado acredita, eu sei que todos nós aqui nesse programa acreditamos nisso, mas não parece que é uma preocupação do brasileiro. E aí, poder público e setor privado, infelizmente. Mas o ano que a Coreia do Sul tinha uma renda per capita igual a do Brasil, faz 54 anos, em 1970. E hoje a Coreia do Sul tem uma renda per capita igual a da Inglaterra. Então, em um período de vida, dá para fazer. E como é que eles fizeram? Na base da educação. Mas eles acreditaram nisso. Tem uma metodologia de educação que passa muito longe do que a gente tenta fazer no Brasil. A retenção é feita de uma forma diferente, com investimento, sim, do setor público, mas uma retenção diferente, uma educação tradicional. Ninguém está buscando fórmulas mirabolantes, e eu acho que a gente está perdendo muito tempo em buscar fórmulas mirabolantes. Investir na educação é necessário, mas, novamente, o dinheiro não é ilimitado, então a gente tem que saber qual é o resultado que está tendo dentro da escola, que a gente está mantendo ele lá. Ele está aprendendo alguma coisa que vai servir para ele? Os números mostram que não. Então a gente tem que investir em professor, em estrutura e também na qualidade do que está sendo ensinado lá dentro da escola. Elaine, eu quero que você responda a essa mesma questão, mas eu já quero adicionar a perspectiva de vocês em relação a esse fenômeno do neném. Porque vocês trabalham na ponta inversa, quer dizer, justamente na promoção do emprego e da educação. E hoje você tem uma geração que não quer saber nem de uma coisa nem de outra. O que está acontecendo, que tipo de diagnóstico vocês têm e o que é possível promover como solução para isso? Cláudio, eu acredito muito nesse programa do Jovem Aprendiz e creio que ele, com investimentos na base e na educação, como foi falado pelo Fábio, o deputado Reginaldo, e também com incentivo e auxílio às empresas que contratam esse jovem, o estímulo ao maior número de vagas, maior amplitude, uma educação no ensino médio, na base do ensino médio com qualidade, um acompanhamento, isso vai fazer com que o jovem entenda e observe que na educação e trabalho, caminhando em conjunto, é que vai proporcionar a ele um futuro mais próspero, né? Só viver de bolsa, ninguém consegue viver assim, nem o jovem, nem qualquer pessoa. Então, é preciso várias ações, olhando desde a base até o ingresso efetivamente no mundo do trabalho, estimulando todas essas partes, é que a gente vai conseguir, com a união de tudo isso, fazer com que esse jovem saia dessa situação de neném e realmente consiga prosperar. Deputado, para encerrar. Para encerrar, é isso. É a sociedade brasileira parar com o discurso e passar a fazer na prática. Porque para qualquer cidadão que você pergunta, é importante investir na educação? Sim. É importante valorizar o professor? Sim. Mas na hora H, isso não acontece. Nem no investimento no próprio filho, nem na valorização do profissional de educação e muito menos nos governantes ou nos gestores que incentivaram realmente isso. Então eu sempre digo e digo com muita clareza, em geral, a sociedade brasileira tem um paradoxo que não chega a ser um paradoxo, é uma hipocrisia mesmo. Ela diz que é importante, mas concretamente não faz com que isso seja importante. Ou seja, valorizemos. Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos aqui.
Bom, chegamos ao fim da nossa conversa hoje com o deputado federal professor Reginaldo Veras, do Partido Verde do Distrito Federal, com a gerente nacional do Programa de Aprendizagem do CIEE, Elaine Bancalá, e com o assessor econômico da FEComércio de São Paulo, Fábio Pina. Senhores, senhora, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. A Jovem Pan News mantém o compromisso de trazer outros grandes temas e importantes nomes do poder. Eu sou o Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.